Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos desenvolver a aula número 14 do 8º ano. Eu sou a professora Cíntia, professora de História. O tema da nossa aula é Revolução Francesa e a Monarquia Constitucional. Para desenvolvimento dessa aula, nós temos os seguintes objetivos a serem atingidos: identificar as manifestações populares da Revolução na França, determinar a tomada da Bastilha como símbolo da Revolução Francesa, identificar os ideais iluministas da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, analisar a Constituição de 1791 como documento que legitima a burguesia na política francesa e apontar a importância dos sans-culottes no processo revolucionário. Antes de mais nada, vamos lá! Peguem os materiais para a aula de hoje. Pegue seu livro didático para consulta, se necessário for, o caderno para fazer as anotações, lápis, caneta e borracha. É muito importante vocês anotarem as principais informações da aula de hoje e dúvidas que venham a surgir, para que depois vocês façam as suas pesquisas, tudo bem? Então, o processo revolucionário. Após aquele fracasso que foi a reunião dos Estados Gerais, aquela briga pela eleição, depois aqueles boatos que se espalharam na França, as manifestações elas tornaram mais intensas. Entre os dias 13 e 14 de julho de 1789, houve em Paris as tais Jornadas Populares, que eram basicamente manifestações e revoltas que ocorreram em virtude da falta de alimentos. As pessoas estavam passando fome, elas estavam nervosas por conta disso. Aí o que vai acontecer? O auge da Revolução, o símbolo, vai se dar no dia 14 de julho de 1789, quando os parisienses eles vão tomar a Bastilha. A Bastilha, que era o símbolo do absolutismo dentro da França, se tratava de uma prisão e também um arsenal militar. Essa prisão era para onde iam os presos políticos, aqueles inimigos do rei. A revolução ela inicia de fato ali, mas ainda sem uma pessoa para a gente dizer que esse era o líder. Esse é o nome que representa a revolução. Neste momento ainda não temos este nome. Aí, em agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte acabou com o dízimo eclesiástico e todas as obrigações feudais que eram impostas aos camponeses. Houve também a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento é muito importante e é considerado um dos símbolos também da Revolução. E se a gente for analisar, esse documento foi muito influenciado pelos ideais iluministas. Vamos entender um pouquinho sobre ele. Por meio desse documento, foi estabelecida a igualdade de todos perante a lei. Lembram que a gente falou sobre isso na questão do iluminismo? Determinou-se também a liberdade, a propriedade privada, a segurança e a resistência a qualquer meio de opressão. Eles eram direitos naturais, inalienáveis e sagrados. Isso tudo contempla os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. A questão da propriedade privada, que o John Locke defendia muito. A questão da liberdade, Voltaire falava muito na questão de liberdade, a busca por esse conhecimento e depois a liberdade de expressão. Então, neste sentido, a gente vê que o iluminismo influenciou e muito a questão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Terá uma aula que a gente vai analisar um pouquinho melhor essa declaração, no sentido de identificar mais alguns símbolos revolucionários dentro deste documento. A Constituição de 1791, quais foram as principais resoluções?
Então, o poder do rei estava subordinado à Constituição, por isso uma monarquia constitucional. E ele seria dividido em 3 instituições, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Lembrem-se do Barão de Montesquieu, ele já falava disso. O voto seria censitário, só votariam cidadãos com determinada renda. Opa! A questão da igualdade. Só quem é rico vai poder votar? É o que diz a Constituição de 1791. Manutenção da escravidão em colônias da França, como é o caso do Haiti. Até a gente vai ver depois um pouquinho mais sobre o processo de independência dessa colônia. Fim das restrições mercantilistas, aí a questão do liberalismo, e as restrições feudais, com foco no livre comércio. Percebeu, então, a influência do iluminismo também dentro da Constituição e a burguesia cada vez mais conquistando espaço dentro da política? Porque quando eu digo que só o voto é aberto para cidadãos com determinada renda, são os burgueses que ganham mais, não são os camponeses, os sans-culottes, que eram os trabalhadores das cidades. Muito bem, as reivindicações ainda continuam. A França está dividida em 2 grandes blocos. Nós temos os sans-culottes de um lado, que eram artesãos, operários e lojistas radicais, os quais defendiam sufrágio universal masculino, voto para todos os homens, seja de qual renda for, seja nobre ou não seja, e a instituição da república. Já quem era clérigo, ou seja, do primeiro estado, e nobre do segundo estado, defendiam o retorno do poder, o absolutismo como era antes. Deixa eu até fazer aqui um parênteses. Vocês sabiam que o nome sans-culottes é uma referência às roupas que eles usavam? Eles utilizavam, vejam na segunda imagem, calças compridas, num tecido grosso e todo listrado. E já os nobres usavam calças curtas, por isso os culottes, que eram presas na altura do joelho, utilizadas assim também pelos burgueses. Então, por isso, os sans-culottes. A República entrou então em processo de nascimento. Em 1791, o que aconteceu? O rei e a família eles até tentaram fugir, mas acabaram sendo capturados e trazidos à força para Paris. Em 1792, a França vai entrar em guerra com a Áustria e a Prússia, que temiam a propagação da Revolução para outras partes do mundo. Até os clérigos e os nobres, eles acharam que isso era uma alternativa positiva, porque eles acreditavam que a França ia perder a guerra e ia acabar com a Revolução aí, mas não foi o que aconteceu. Em 10 de agosto, mês 8, confundi aqui um pouquinho, de 1792, sans-culottes armados tomam o Palácio de Tuileries, residência da família real, e o rei foi então tirado do poder e acabou sendo preso. A República então inicia como? A Assembleia Legislativa ela acabou e novas eleições elas foram realizadas com a participação de todos os homens, como os sans-culottes pediram. Nova Assembleia foi formada e ela foi chamada de Convenção Nacional. O povo, todo o povo francês, ele foi chamado para defender a Revolução e o Exército Popular derrotou os invasores e os partidários do antigo regime. Assim é que foi proclamada a República na França. Na aula que vem, nós iremos estudar um pouquinho mais sobre a Revolução em relação à Convenção Nacional
e o chamado período do terror, período esse que ocorreram o maior número de mortos dentro da Revolução, principalmente decapitados por meio da guilhotina. Mas já estou falando demais. Agora a gente vai para as atividades, ou seja, para vocês fixarem as informações de toda esta aula. Espero que vocês tenham compreendido, feito as anotações. Agora vamos para a atividade. Bons estudos a todos, até a próxima e tchau!